Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na espinha dorsal da arquitetura e do urbanismo aqui no Brasil, a Lei 12.378, lá de 31 de dezembro de 2010. E olha, isso aqui é bem mais que um conjunto de regras. É, na verdade, o documento que deu uma nova cara e, principalmente, autonomia para toda uma classe profissional. Para começar, vamos pensar numa questão central. Num campo tão gigante e cheio de detalhes como esse, o que é que de fato estabelece os limites, as responsabilidades e também os direitos de quem desenha os espaços onde a gente vive? E a resposta está justamente aqui, na Lei 12.378. Ela foi um marco, sabe? Um divisor de águas porque finalmente criou uma identidade profissional regulamentada e, o mais importante, independente para arquitetos e urbanistas. Antes, eles dividiam o conselho com outras engenharias, então foi uma grande conquista. Certo. Então vamos para o nosso primeiro ponto. Aqui a gente vai entender por que a criação dessa lei foi um momento tão decisivo, uma verdadeira virada de chave para a profissão. Agora, a parte que todo mundo quer saber. Na prática, o que essa lei permite que arquitetos e urbanistas façam? Vamos dar uma olhada no universo de atuação que ela cobre. O artigo 2º da lei, ele é bem claro e completo. Ele descreve uma lista de atividades que vai, muito além de só ficar na prancheta. Estamos falando de gerenciar, de analisar se um projeto é viável, de dirigir obras, fazer perícias. É uma atuação que abraça o projeto do começo ao fim. E o mais legal é ver onde tudo isso se aplica. A lei é esperta, ela reconhece que a profissão é super diversa. Vai desde o detalhe de um projeto de interiores até o planejamento de uma região inteira, passando pela preservação do nosso patrimônio. É realmente um campo gigantesco. Beleza? Vamos em frente para ver como isso funciona no dia a dia. Esta seção fala das ferramentas e também das obrigações que fazem parte da rotina de quem atua na área, tudo com base nessa lei. Bom, aqui está a regra de ouro, lá no artigo 5º. O registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, não é uma escolha. É a condição básica, a porta de entrada para poder exercer a profissão legalmente em qualquer lugar do Brasil. A lei também trouxe um conceito super importante, o acervo técnico. A gente pode pensar nele como se fosse o legado do profissional, sabe? Como diz o artigo 12, cada trabalho que é registrado vai construindo um histórico oficial que prova a experiência e, claro, a autoria daquele trabalho. E como é que se constrói esse legado? A resposta é simples, com o RTT, o Registro de Responsabilidade Técnica. O artigo 45 chama de forma genial de certidão de nascimento de um projeto. É o documento que oficializa quem é o responsável técnico, o que dá segurança para todo mundo e garante a autoria. E esse esquema aqui mostra direitinho como funciona. O trabalho é feito, aí se emite o RRT. Esse registro, então, vai direto para o acervo técnico. É um ciclo que documenta e valoriza a carreira de cada profissional passo a passo. Toda profissão séria precisa de um código de conduta, né? Então, nesta parte, vamos ver as bases éticas que protegem não só a integridade de quem trabalha na área, mas a sociedade como um todo. O artigo 17 não deixa espaço para dúvida. A conduta profissional tem que ser guiada pelo Código de Ética e Disciplina. É esse documento que vai ditar os deveres do profissional com a sociedade, com os clientes e com os colegas. E para a coisa ficar bem clara, os artigos 18 e 19 são diretos. Essa tabela mostra essa conexão, a infração e a consequência. E as punições podem ir desde uma advertência até o cancelamento do registro, ou seja, a responsabilidade profissional é levada muito a sério. Mas tem um prazo para tudo isso. O artigo 23 define que o direito de punir uma infração prescreve, ou seja, acaba, em 5 anos. É uma janela de tempo bem definida para que o Conselho possa tomar as providências. Ok, mas quem é que garante que todas essas regras são cumpridas? Na nossa última sessão, vamos entender melhor o órgão que a própria lei criou para fiscalizar a profissão, o CAU. O artigo 24 foi o que instituiu o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E ele funciona em 2 níveis, que é bem interessante. Tem o CAU-BR, que é nacional, e os CAUs em cada estado e no DF, uma estrutura bem parecida com a do nosso país. A grande sacada desse sistema é a divisão de tarefas. O CAU-BR, como mostra o artigo 28, funciona como estrategista, definindo as regras do jogo para todo mundo. Já os CAUs dos estados, com base no artigo 34, são a linha de frente. Eles fiscalizam, registram e julgam ali no dia a dia, mais perto do profissional. E de onde vem o dinheiro para manter essa estrutura toda funcionando? Os artigos 30 e 37 explicam. O sistema se paga sozinho. Ele é bancado pela própria classe com o dinheiro das anuidades, das taxas de RRT e das multas.
E por falar em multas, o artigo 50 tem um número que chama a atenção. Não emitir um RRT obrigatório não é só uma falha ética. Acarreta uma multa bem salgada de 300% do valor da taxa. É um jeito bem direto de lembrar a importância desse documento, não é? Depois de toda essa análise, fica bem claro que a Lei 12.378 vai muito além de ser só um manual de regras. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta que dá estrutura, que define responsabilidades e que abre caminho para a construção de um acervo, de um legado profissional de verdade. A questão que fica no ar é, com a estrutura posta, como cada arquiteto e urbanista vai usar essa ferramenta para moldar não só prédios e cidades, mas a sua própria história.